No dia de hoje, aqui no Grande Expediente, nós trouxemos um diagnóstico sobre a questão da produção econômica em nosso estado e da questão do desemprego em nosso estado. Desemprego esse problema que assola milhares e milhares de trabalhadores, de pais de famílias, de jovens, de pessoas de todas as idades aqui no estado de Sergipe. E eu vou fazer um discurso que é para todos, para os deputados de situação, para os deputados de oposição, para o público em geral, para que a gente veja em que situação está nosso estado. E eu peço uma atenção especial, principalmente às datas, que nós iremos identificar quando foi que o negócio começou a desandar aqui no nosso estado de Sergipe e por que o nosso estado está na situação caótica que hoje se encontra. Então, vamos começar a nossa apresentação, diagnóstico econômico do estado de Sergipe, produção e emprego. Meu nome é Wesley, tenho 20 anos, eu venho da roça, da agricultura. Desde 10 anos trabalho com meu pai, minha mãe, na colheita. Há 3 anos me encontro desempregado, sofrendo, como muitos amigos meus, tendo toda a preocupação em custear a alimentação em minha casa, que eu ajudo minha mãe, ajudo minhas irmãs, e venho enfrentando essa barreira por causa da falta de oportunidade que o prefeito do município e o governo do estado não disponibilizam. Eu quero oportunidade para trabalhar, que não consigo. Há 3 anos venho nessa luta. Quero oportunidade para trabalhar. Não importa o que seja. Tenho batido em portas de muitas empresas e não consigo. Por que a falta de oportunidade para nós, jovens sergipanos, e para os demais? Por quê? I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here. Pois é, meus amigos, minhas amigas, foi esse caso justamente de Wesley que nos motivou a estar no dia de hoje aqui debatendo a questão do desemprego em Sergipe. Assim como Wesley, milhares e milhares de jovens aqui no estado de Sergipe estão no dia a dia distribuindo currículos, procurando emprego, buscando oportunidade e verdadeiramente não conseguem encontrar. E por que isso está acontecendo em nosso estado? Porque essas vidas estão sendo praticamente destruídas porque não tem o amparo de ter o emprego, de ter a dignidade para sustentar a sua família. Então vamos começar o nosso estudo em relação primeiro à produção. Olha, aqui no estado de Sergipe, essa é a nossa variação anual do PIB. Eu peço muita atenção para a gente mostrar um comparativo que nós fizemos com o Brasil, com o Nordeste e o estado de Sergipe. O PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos aqui no nosso estado. Veja, em 2011, Sergipe, enquanto o Brasil cresceu 3,5%, o Nordeste cresceu 4,1%, Sergipe em 2011 cresceu mais. Sergipe em 2011 cresceu 4,8%. E aí depois o negócio começou a desandar. Em 2012 a gente pode observar que o Brasil cresceu 1,9%, o Nordeste cresceu 3%, e já Sergipe, por sua vez, cresceu menos que o Brasil e menos que o Nordeste, cresceu 1,5%. 2013, o cenário se repete, Sergipe crescendo menos que o Brasil e menos que o Nordeste. 2014, menos que o Brasil e menos que o Nordeste. E lá, 2015, 2016, é que o quadro se inverte. Quando o Brasil começa a decrescer, Sergipe decresce ainda mais. Então, se observarmos no ano 2016, enquanto o Brasil decresceu 3,3%, o Nordeste 3,6%, Sergipe decresceu no ano 2016 a sua variação do PIB em 5,2%. Ou seja, Sergipe quando cresce, cresce menos que o Brasil e menos que o Nordeste, e quando cai, cai mais que o Brasil e mais que o Nordeste. E aí a nossa produção industrial, vamos ver o que é que nós fizemos nos últimos 12 anos aqui em Sergipe. Veja que a nossa produção industrial, isso é o valor agregado, ou seja, quanto da nossa produção industrial teve aqui no estado de Sergipe. Em 2007 a gente começa a crescer, deu uma quedazinha ali em 2011, 2012, volta a crescer até 2013, e aí entra Belivaldo e Jackson, e olha o desastre, a gente começa a cair, e voltamos praticamente para o mesmo patamar de 2007. Veja o que aconteceu com a produção
industrial em Sergipe. Nós vínhamos numa crescente, assumiu Belivaldo e Jackson, nós caímos para o mesmo patamar de 2007. Passamos 12 anos e não fizemos absolutamente nada. Isso é extremamente grave. E aí a nossa taxa de crescimento da produção industrial em comparação com outros estados do Brasil. Olha lá, de 2007 a 2016, enquanto Tocantins está lá crescendo praticamente 160%, olha lá Sergipe onde está, lá no cantinho, que foi que a gente fez em quase 10 anos, crescemos apenas 5%. Isso é insignificante comparativo a outros estados do Brasil que vieram crescendo muito mais, estados do Nordeste, inclusive, que estão na nossa frente. Então, esse questionamento que nós fazemos, o que é que estamos fazendo durante todo esse tempo, esse grupo político que está dominando Sergipe, dominando Aracaju, o que é que ele está fazendo com a nossa produção econômica? E aí sempre falam que Sergipe vai ser o Catar do Brasil, vai ser o Catar da América Latina, porque nós temos muito petróleo e gás natural. Olha lá o que aconteceu com a nossa produção de petróleo e de gás natural do ano 2000 ao ano 2018. Enquanto o Brasil cresceu quase 200% na produção de gás natural, Sergipe decresceu 76%. Cadê nosso gás natural? Cadê o nosso Catar? É essa a pergunta que nós fazemos. Olha lá o que aconteceu com o petróleo. Olha que nós somos um dos maiores produtores de petróleo do Brasil. Meu líder do governo, Zezinho Sobral. Enquanto o Brasil cresceu 110% de 2000 a 2018, Sergipe decresceu 51%. E eu pergunto, governador Belivaldo Chagas, cadê o nosso gás? Cadê o nosso petróleo? Cadê os investimentos em exploração de gás e de petróleo? O Brasil está crescendo. Cresceu 200% em gás, cresceu 110% em petróleo, nós decrescemos 76% em gás e 51% em petróleo. O Brasil foi para frente, Sergipe foi para trás mais uma vez. E agora vamos à grande questão, a questão que mais aflige a todos e todas as sergipanas e sergipanos, o emprego. Aqui em Sergipe, 182 mil sergipanos estão desempregados. Existem 182 mil pessoas, pais de família, mães de família, jovens que não conseguem arrumar um emprego, não conseguem, como nosso amigo Wesley do vídeo do começo falou, oportunidade para poder, com dignidade, sustentar a sua família. E aí vamos ver o que foi que aconteceu aqui em Sergipe. Olhe que todos os estados tiveram aqui, são os estados do Nordeste, uma variação. Mas olha o que aconteceu com o nosso estado de 2017 a 2018. Nós saímos de 14,3% de desemprego para 16,6%. Sergipe hoje é o quinto estado com maior taxa de desemprego no Brasil. E estamos só aumentando o desemprego. Nossa variação entre 2017 e 2018 foi a maior de todos os estados do Nordeste e praticamente, né, um dos maiores do Brasil também. E aí nós chegamos às grandes, né, divergências e desigualdades. Nós temos no governo do estado de Sergipe um governo que se diz de esquerda, alinhado às pautas sociais. Então seria inadmissível nós termos disparidade aqui em Sergipe de gênero, nós temos disparidade de sexo, nós temos disparidade de etnia, porque o governo não conseguiu resolver o problema do emprego, não conseguiu resolver o problema da produção econômica. Mas se diz o governo de esquerda, então resolve pelo menos as desigualdades sociais. Mas não foi isso que aconteceu em Sergipe. Olhe a distorção entre quem está desempregado, que é de cor branca e de cor negra. 8,8% da mão de obra de trabalho branca está desempregada, enquanto a mão de obra negra vai para 17,2%. É a maior distorção do Nordeste brasileiro. Olha a disparidade entre aqui em Sergipe, quem é branco e quem é negro em relação ao emprego. Por isso que a nossa criminalidade em relação à etnia negra está tão alta. Por isso que os jovens periféricos negros estão encarcerados, estão presos, porque a violência só faz aumentar se essa população não consegue arrumar um emprego da mesma maneira que a população branca. E aí,
um outro fato mais grave ainda. Aqui em Sergipe, 13,4% dos homens estão desempregados. Quando nós vamos para as mulheres, 17%. Olha a desigualdade racial, olha a desigualdade de sexo, de gênero, entre quem está desempregado, que é homem e que é mulher. Então é isso que eu digo, o governo se diz de esquerda e deixa esses problemas acontecerem, não resolve o básico da desigualdade social, que é o emprego. E agora, o terceiro fato, mais grave ainda. Olha onde está concentrado a nossa mão de obra desempregada. 27,5% entre 14 e 17 anos e 28,8% entre 18 e 24 anos. O que é que nós vamos fazer com esses jovens até 24 anos que praticamente 30% não conseguem arrumar emprego? Cadê a igualdade social, meu líder Zezinho Sobral, do governo de esquerda aqui em Sergipe? Nossa juventude está aí, desempregada, jogada às drogas, à criminalidade, não consegue oportunidade, chega no mercado de trabalho pedem experiência. Como é que vai ter experiência se nunca trabalhou? O governo não tem um programa de qualificação, de investimento em capacitação de mão de obra. E está aí, nossa juventude, 30% sem conseguir arrumar um emprego, sem conseguir ter dignidade para sustentar e sustentar suas famílias. E aonde que são gerados os empregos? Aqui em Sergipe se fala muito de industrialização, o PSDI é um programa antigo, mas olha lá onde é que estão os empregos. Em 2017, 70% dos empregos foram gerados por micro e pequenas empresas, enquanto 30% apenas por médias e grandes empresas. E vamos ver agora em 2018, 84% em março de 2018 foram geradas por micro e pequenas empresas e 16% para grandes empresas. E o que é que o governo do estado de Sergipe pensa? Pensa apenas nas grandes empresas. Comemora uma chegada de uma termoelétrica que só gera emprego para quem é de fora, porque não capacitou a mão de obra local, não treinou a mão de obra local, não investiu em educação, geramos emprego para quem é de fora e a micro e pequena empresa abarrotada de impostos, a mão estatal dentro das empresas, deputados aqui comemorando o aumento de impostos que massacram o trabalhador, e aí nossa mão de obra está desempregada. Porque o governo do estado só pensa nas grandes empresas e estrangula, esmaga o pequeno empreendedor, que é quem gera emprego. 84% em março de 2018 foi gerado por micro e pequena empresa. Então é um problema de conhecimento. O problema desse governo é um problema de estudo, é o básico. É saber onde é que está o problema para resolver. É se preparar. O governo nem se prepara. Como é que é preparar a nossa mão de obra, não é verdade? Empregos gerados, o fracasso do PSDI. O PSDI é a maior enganação que aconteceu aqui no estado de Sergipe. É um programa fracassado, uma legislação que só quem entende é contador, dá o incentivo jurídico sem exigir praticamente contrapartida nenhuma, ou exige e não fiscaliza. É um programa para inglês ver, que não funcionou, e eu vou provar por que não funcionou. Esse aqui é o nosso apanhado de 2014 até 2018. Nós tivemos um decréscimo de 12.417 vagas de emprego em todos os setores. Ou seja, o que foi que Belivaldo e Jackson fizeram de 2014 para 2018? Pegaram os sergipanos que estavam sem emprego e jogaram para a rua. A gente não cria emprego e a gente pega quem tem emprego e tira do emprego e joga na rua. É isso que esse governo está fazendo. 2014 a 2018, diminuímos 12 mil postos de trabalho aqui em Sergipe. Os 2 primeiros meses de 2019 apresentaram resultados desestimulantes, iniciando a possível tendência negativa para os períodos seguintes. Ou seja, a gente não tem perspectiva de melhora e, na verdade, a gente só está piorando a nossa situação de geração de emprego aqui no estado de Sergipe. E aí é esse nosso apanhado de 2019, em fevereiro nós botamos para fora, desempregamos, o governo do estado desempregou 2.162 pessoas, em janeiro e fevereiro 3.891 pessoas ficaram sem emprego no olho da rua. Então veja o que foi que esse governo de Belivaldo já fez em 2019 para a geração de emprego. Ele botou quase 4 mil pessoas na rua. 4 mil pessoas esse ano foram para a rua. Belivaldo, você que botou essas pessoas na rua.
porque você não sabe gerar emprego, você não sabe capacitar. Tá aí. Esse é o resultado do nosso povo de Sergipe. PSDI. O que foi que aconteceu no PSDI? Vamos fazer um apanhado do ano 2000 até o ano 2018. O PSDI é um programa de industrialização que dá incentivos fiscais, várias indústrias estão aqui com esses incentivos, que era para gerar emprego. Mas em 18 anos nós tivemos um saldo negativo de empregos. 1.700 empregos perdidos na indústria, mesmo com a política do PSDI. O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo no estado de Sergipe? Qual o plano desse governo? O que é que esse governo quer fazer? Se a gente passa 18 anos, em vez da gente aumentar o número de empregados, em vez da gente ter pelo menos um crescimento de acordo com o aumento populacional, a gente está tirando as pessoas do trabalho. A gente está tirando as pessoas do mercado de trabalho, 1.700 pessoas para a rua. O que é que está funcionando nesse PSDI? Nada. Nada. E aí, por que Sergipe não gera emprego? Né? Então, a gente apresentou os dados, mostramos a situação catastrófica que Sergipe vive. Por que Sergipe não gera emprego? Primeiro, a gente tem pouca atratividade para investimentos aqui no nosso estado. Nosso estado tem uma vida econômica incipiente, face à falta de investimentos do governo. Nós temos aqui uma alíquota de ICMS muito maior que a média nacional, a nossa é de 18%. A média nacional de 18%, perdão. Nós temos aqui uma baixa qualificação de mão de obra especializada. Sergipe não tem programas permanentes de qualificação da mão de obra. Quando nós geramos emprego, nós geramos apenas salário mínimo. O emprego com a menor qualificação, a gente já não consegue gerar aqui, porque a gente não tem capacitação por parte do governo em nossa mão de obra. A economia está desaquecida, os setores estão em decadência, como nós mostramos, falam muito em petróleo, falam muito em gás natural, e nós só fizemos decrescer a nossa produção. Repito, o Brasil cresceu 200% em gás natural, Sergipe diminuiu 76%. Brasil cresceu 110% na produção de petróleo, Sergipe decresceu, diminuiu 51%. Nossa economia está em decadência. Nossa economia, repito, está em decadência. Falta de investimento no setor portuário e de aviação, eu acho que isso aí fala por si só. O nosso porto é um porto que funciona praticamente para Vale, né? E agora com o fechamento da Fafem vai piorar ainda mais a situação dos fertilizantes. E a gente não tem investimentos no porto, a gente não tem um porto que funcione adequadamente. E o nosso aeroporto aqui é outra palhaçada. As passagens para Aracaju, é mais barato você viajar, deputado Luciano Pimentel, para Miami e de volta do que pegar um trecho de São Paulo para Aracaju, a gente sabe disso. Então é mais barato o turista que é lá de São Paulo ir para Miami, para Nova York, para a Europa, do que vir aqui para o nosso querido estado de Aracaju. E o fechamento de grandes fábricas e indústrias que a gente está vendo diariamente, seja a Fafem, a Hering e várias fábricas que vêm desinvestindo aqui no nosso estado de Sergipe. Todo esse cenário faz com que Sergipe perca credibilidade e seja considerado um estado de risco e de incerteza para o investidor. O investidor, ele vai botar seu dinheiro onde o dinheiro vai render. Ele vai gerar emprego onde vai ter resultado. Se a gente tem essa catástrofe aqui em Sergipe, um governo inoperante, um governo sem conhecimento técnico para gerar emprego, aí o investidor vai chegar, vai pegar, vai botar o dinheiro no estado de Sergipe, ou vai botar em Pernambuco, ou vai botar na Bahia, que as coisas lá estão acontecendo. Fica o questionamento. Como é que a gente vai empregar 30% da nossa mão de obra jovem que está desempregada desse jeito? O que é que o governo do estado está fazendo? Jorge. Senhor presidente, como eu sou o próximo inscrito, eu concedo mais 10 minutos ao deputado Rodrigo. Afinal de contas, é um tema importantíssimo para a conjuntura atual do nosso país e principalmente do estado de Sergipe. Logo, também, mais na frente, irei pedir uma parte para debater sobre o tema. Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Agradeço ao presidente Luciano, agradeço ao deputado Jorge pela cortesia de nos ter concedido esse tempo para nós finalizarmos a apresentação e fazermos o debate necessário aqui para esta casa. E aí, a gente fala em emprego, a gente fala em produção econômica, na letra fria da apresentação, mas a gente tem que saber como é que isso reflete no povo. Quais são os reflexos sociais dessa catástrofe econômica, dessa catástrofe em geração de emprego que Belivaldo está implantando aqui no estado de Sergipe, que a gente viu nos dados, que é a partir de que eles já se assumiram. O negócio desandou
depois que Belivaldo e Jackson assumiram o Estado, eles destruíram o nosso Estado em geração de emprego e em geração de produção econômica. Quais são os reflexos sociais disso? Primeiro, a desigualdade. Cadê o governo de esquerda? Cadê a militância de esquerda? Cadê? Crime e emprego. Sergipe hoje é o estado que mais se mata por arma de fogo, nós vamos mostrar. Uma pesquisa realizada pelos pesquisadores Rodrigo de Leandro Moura, da FGV, e Daniel Cerqueira, do IPEA, mostra um aumento de 1% na taxa do desemprego de homens em 15 e 65 anos, eleva a taxa de homicídios em 2,1%. Ou seja, a cada 1% que nós aumentamos em desemprego, a taxa de homicídios aumenta em 2,1%. Desemprego significa em morte. A gente tem que entender isso. Desemprego significa em morte, em homicídio. E o que é que está acontecendo aqui no estado de Sergipe? Vejam a nossa curva de mortes por arma de fogo. Olha as vidas que o governo do estado está destruindo. A gente viu em 96 com um índice muito menor. A partir de 2014 o índice só faz explodir. Concomitantemente com o aumento do desemprego em Sergipe. Aumentou o desemprego, olha para onde está em nossa curva. Sem perspectiva nenhuma de melhora, e o aumento mais acentuado, principalmente a partir do ano 2013, 2014, que foi quando esse governo assumiu. As vidas estão sendo perdidas, as pessoas estão morrendo por causa dessa política desastrosa econômica de geração de emprego. Educação e emprego, e aí é mais um dos nossos reflexos. A gente não tem uma mão de obra qualificada, não consegue gerar emprego, não consegue empregar essa mão de obra. Um jovem sem educação de qualidade é vulnerável ao desemprego. Os empregadores não os contratam porque eles nunca trabalharam em uma empresa e por não receberem o preparo adequado para sair da escola para o mundo de trabalho. Aí quem falou foi o diretor da OIT, América Latina e Caribe. E olha a situação do nosso estado. Isso aí se chama taxa de distorção. O que quer dizer isso? São os alunos que estão fora da sua série adequada para a sua idade. Olha, enquanto o Brasil no ensino médio tem uma taxa de distorção de 31%, ou seja, 30% dos alunos estão na série que não deveriam estar, ou seja, estão atrasados em relação ao cronograma escolar. E aqui em Sergipe é 50%. Olha a nossa educação. Olha o que está acontecendo com a nossa educação. Cadê o governo da justiça social? Cadê o governo que está ligando para os mais pobres? Não está ligando. Não está ligando. Olha o ensino fundamental, 19% no Brasil, 35% em Sergipe. Cadê a educação de Sergipe, Belivaldo? Nossa juventude não consegue emprego porque nossa juventude tem essa péssima educação. Péssima educação. E aí, finalizando, o presidente mais popular dos Estados Unidos, o grande Ronald Reagan, grande gerador de empregos, referência até hoje para a política séria de geração de emprego, de diminuição de impostos, de atração de investimentos. Um dos grandes presidentes que deixou os Estados Unidos ser a grande potência que é hoje. Hoje a gente se espelha nos Estados Unidos, a gente se espelha em Venezuela, em Cuba, nessas coisas não. A gente se espelha onde o negócio está dando certo. O melhor programa social é o emprego. É que dá dignidade para o pai de família, dá dignidade para a mãe de família. A gente tem que fazer essa reflexão aqui. A gente viu que a gente não está indo para lugar nenhum, pelo contrário. Nós passamos 20 anos e estamos piorando. Imagine você estar se especializando, você está estudando, você passa 20 anos dentro de uma escola e você sai pior. Você montar uma empresa, você está dentro da sua carreira e depois de 20 anos você está pior do que entrou. É o que está acontecendo com o nosso estado. É o estado que Belivaldo está entregando para os meus filhos, para os meus netos quando eu tiver, para os filhos de todo mundo aqui e para os netos de todo mundo aqui. Um estado destruído. Concedo agora a parte. Antes de nós finalizarmos, e já finalizando, aqui só são as referências de onde nós pegamos. Essa apresentação vai estar disponível em nosso canal do YouTube e também estaremos colocando o link com toda essa apresentação para que a população possa ver o cenário catastrófico que Sergipe vive hoje. E eu concedo uma parte ao deputado Jorge Passo. Deputado Rodrigo, inicialmente, para parabenizá-lo pelo importantíssimo tema que Vossa Excelência traz à tribuna da Assembleia Legislativa. Afinal de contas, todos parlamentares, as pessoas mais próximas, estão sentindo na pele esse desemprego. É tanto que uma das maiores demandas que eu acho que todos os gabinetes têm aqui são de pessoas, dia após dia,
buscando uma oportunidade. E lógico, aqui a gente não consegue resolver esse tipo de demanda. E o senhor traz uma reflexão de como o estado de Sergipe, se comparado a outros estados da federação, piorou mais, principalmente no período em que foi administrado o Jackson Barreto, Belivaldo Chagas e também pelo saudoso Marcelo Deda. Afinal de contas, fazem todos parte de um mesmo grupo. O nosso estado, ao invés de evoluir, ele deu uma marcha ré. Os próprios professores da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Economia, dizem que nós tivemos aqui uma década perdida. Se a gente pegar os nossos índices, como Vossa Excelência bem pontuou, nós vemos uma tragédia. Culpa, sim, de quem está governando esse estado. Afinal de contas, tem a responsabilidade de fazer algo diferente, e não estamos tratando de pessoas iniciantes. Estamos falando de um grupo que governa esse estado há mais de 12 anos. Pessoas que tiveram a oportunidade de exercerem outros cargos públicos antes de assumirem o encargo de serem governadores. Mas não avançamos. Quando você traz o dado ali, principalmente da evolução de gás e petróleo no Brasil, 2000 a 2018, e aí a gente pega um recorte, é bem o governo Lula e Dilma. Ou seja, Sergipe, que tinha condição de avançar em virtude das suas ligações pessoais com o governo federal, o resultado que nós temos, uma diminuição. E agora alguns vão querer botar essa conta apenas nos dois últimos presidentes, Michel Temer e agora Bolsonaro. Mas quando você pega a evolução do período todo, com certeza a política que foi, e a Petrobras nós sabemos, infelizmente, como foi utilizada pelo governo do PT, nós estamos vendo hoje o resultado. Sergipe a cada dia mais sofrendo. E o governador achando que vamos ter uma revolução com a termoelétrica. É importante a sua vinda, mas Vossa Excelência bateu em outro ponto. Nós vamos ter mão de obra qualificada. Nós estivemos lá, alguns deputados estiveram visitando, as obras estão praticamente finalizadas no próximo ano. A operação vai ser com um número mínimo de pessoas, que a questão da informatização é muito forte. E não vai ser qualquer pessoa que vai entrar para trabalhar, não. Tem que ter uma qualificação muito grande. E o nosso estado está preparando. O deputado Zezinho Guimarães, semana passada, revelou que as escolas técnicas que poderiam profissionalizar os nossos jovens não existem, não funcionam. Palavras do deputado Zezinho Guimarães. E aí a gente pega a juventude. É quem está pagando mais caro essa conta. Porque 28,8% de desempregados, pessoas sem perspectivas de vida. E se a gente fizer uma comparação com outros dados, a gente vê o reflexo disso. Quem mais morre assassinado hoje no Brasil é a juventude, em Sergipe também. Porque não tem perspectiva no mercado de trabalho e, infelizmente, alguns migram para a criminalidade. Se a gente pegar os números também, e aí a frente que Vossa Excelência está presidindo, vai encontrar suicídio e automutilação, nossos jovens também estão na linha de frente. Por quê? Sem a perspectiva. E nós vamos ficar até quando esperando uma solução? Nós vamos aguardar o governo Belivaldo Chagas, que vai repetir os mesmos erros do governo Jackson Barreto? A população vai suportar? Quando Vossa Excelência fala que ao invés de investirmos e auxiliarmos e ajudarmos a micro e pequena empresa, que é quem poderia contribuir muito para o desenvolvimento do nosso estado, o governo faz o inverso. Temos um PSDI, atrai, mas que precisa sim de uma modernização na sua legislação. Hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro trabalha com a modernização, fixando metas, tanto de crescimento. Deputado Rodrigo, Vossa Excelência tem mais 3 minutos para concluir. Agradeço. Eu concedo todo o meu tempo que falta. Então, 12 minutos e 59 segundos para o deputado. Ok. E aí, deputado Rodrigo, nós vemos lá a preocupação dos parlamentares do Rio de Janeiro de modernizar, nessa mesma visão que Vossa Excelência tem aqui, de que a legislação do PSDI também determina algumas obrigações, porque nós abrimos mão de praticamente 90% do ICMS daquela indústria.
Lá eles agora vão amarrar com metas de crescimento, bem como de geração de emprego. Se aqui em Sergipe tem, eu tenho certeza que não é fiscalizado, não são fiscalizadas essas metas. Lá vai haver a fiscalização e depois de 2 anos, se não cumprirem as metas, eles vão tendo uma redução gradual nos incentivos. Ou seja, temos várias formas para contribuir. Agora, enquanto o governo fica achando que só a termoelétrica vai ser a salvação de Sergipe, ou os poços de gás que nós temos, que são importantes, mas nós não temos ainda sequer a infraestrutura para fazer essa ligação, né, quando for começado a explorar. Nós vemos que até hoje nós queimamos gás ali no Tecarro por falta, né, de utilização. Nós estamos falando de uma bacia, e aí o deputado Pimentel, que teve na Petrobras, que tem mais dados mais aprofundados sobre esse tema, nós não temos ainda nada de concreto. Estamos naquele negócio, temos uma expectativa que o nosso Estado vai melhorar. E torcemos que sim, mas nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos que educar melhor o nosso jovem para que ele possa ingressar no mercado de trabalho, dar as condições, evitar que esse jovem migre para a criminalidade e não venha a ser morto ou preso. Se pegarmos o encarceramento em Sergipe, hoje nós já temos um grande número de jovens, aí de 21 a 28 anos, presos. Será se todos gostariam de estar naquela situação? Tenho certeza que não. Mas enquanto nós tivermos à frente governantes que não estão comprometidos com a causa de Sergipe, infelizmente nós vamos ver dados como esse. E aí eu faço até um desafio ao deputado Rodrigo, de no próximo ano, nesse mesmo mês emblemático, que é o mês de maio, né, que temos aí o dia 1º de maio como dia do trabalho, Vossa Excelência reavaliar essa palestra e pode ter certeza, os dados não irão melhorar, infelizmente, porque nós não estamos vendo o governo fazendo a sua parte. Então, parabéns pelo tema, que a gente consiga, igual no Rio de Janeiro, melhorar e modernizar a nossa lei do PSDI, que a gente consiga trazer alternativas também para ajudar o Executivo. Eu sei que Vossa Excelência, quando fala aqui, aponta sim o dedo para o Executivo, mas também vai trazer e vai colaborar com o Sergipe, apontando soluções que deram certos em outros estados e que aqui pode. Agora, se for só aumentando o imposto, como é o remédio que o governo tem para aumentar a sua arrecadação, com certeza nós vamos estar desempregando e fechando muitas empresas, infelizmente. Mas parabéns, deputado Rodrigo. Obrigado, deputado Jorge, sempre muito lúcido, muito preparado e muito competente em todas as suas falas, como foi nessa que fez agora. A gente tem que ver o que está acontecendo aqui no estado de Sergipe. E eu não falo nem aqui mais como deputado, falo como cidadão. Eu tive o privilégio de trabalhar no governo Eduardo Campos, lá em Pernambuco. Eu tive o privilégio de trabalhar em Brasília, de trabalhar com políticos que tinham verdadeiramente motivação, paixão e vontade de transformar. E eu fico muito triste a gente ver Sergipe que funciona apenas para eleger um grupo para os cargos que estão à disposição na eleição. O que esse grupo que está aí destruindo Sergipe pensa é somente eleger deputado, em eleger prefeito, em eleger vereador, em se reeleger e manter os cargos comissionados. Eles não estão se importando com a nossa juventude. Eu fico doente com isso. Eu fico arrasado com isso. Eu vi o que Eduardo Campos revolucionou Pernambuco. E eu vejo um grupo apenas preocupado em mandatos políticos e cargo comissionado. Eu até tirei uma brincadeira essa semana. Belivaldo, eu conheço Belivaldo. Ele seria um bom síndico de prédio. Ele paga conta, ele fica ali, bate papo, é amigo, tal, né, paga os boletos, conta os funcionários, entendeu? Cuida, manda paragrama, mas ele não tem o menor preparo para governar esse estado, meu Deus. Ele não tem o menor preparo, o menor conhecimento técnico para tirar o Sergipe do buraco que eles colocaram. Eles estão preocupados sim com a eleição 2020, em reeleger Edivaldo, em manter a turminha ali, nos cargos. Mas com o Estado de Sergipe eles estão tocando, perdão a palavra aqui, pelo ambiente. Eu fico arrasado com isso. Isso me dói. Isso me dói muito. Eu sei quantas pessoas batem no meu gabinete atrás de emprego, como Wesley, que nós mostramos no começo do vídeo. E o governo está nem aí. O governo está preocupado em pegar o seu marqueteiro Cauê, colocar já para a prefeitura, pegar o Salles Neto, colocar já para fazer trabalho de terrorismo contra os deputados daqui, de oposição, para eles garantirem mais uma eleição.
e acabaram de destruir nosso Estado. Nós estamos provando aqui, nosso Estado está sendo destruído, gente, para manter um grupo no poder. Para manter um grupo no poder. É isso que está acontecendo. Não existe projeto de Estado. Não existe projeto político. Existe aqui projeto nefasto de poder. E qual o preço? A população se arrebente. Por isso que nós temos o pior índice de violência do Brasil. Nós temos a pior educação do Brasil, a pior saúde do Brasil. Porque os mais de 2 milhões de sergipanos estão servindo apenas para um grupeto que se mantém ali. Comprando A, comprando B, comprando C, as instituições todas nesse grande problema. O que é isso? O que é isso que a gente está acontecendo? Isso me dói. A população precisa saber o que está acontecendo aqui. Eu sei que eu vou ter retaliação. Pode retaliar, estou nem aí. Agora a gente precisa saber. O Estado de Sergipe serve a um pequeno grupo ou esse pequeno grupo que deveria servir ao povo de Sergipe? Essa é a reflexão. Eu vou conceder, antes de eu finalizar, uma parte ao deputado Dr. Samuel, e antes de falar, deputado Jorge, das soluções que nós já propomos e estamos também estudando para propor nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos meses. Deputado, eu agradeço pela parte e parabenizo de antemão a importância desse tema. E a sua preocupação também é a nossa preocupação. Eu estou preocupado com o governo, eu acho que ele está naquele clima de hibernação. Né? Virou a moda hoje de dizer a SAB está hibernada, a FAFEM também. E eu acredito, inclusive, que o próprio governo está hibernado no estado de Sergipe, infelizmente. E falo isso com pesar, com tristeza, porque não fazemos oposição do quanto pior, melhor. Nós queremos o crescimento do nosso estado. De cada 10 mensagens que recebemos no WhatsApp, Luciano, 9 é um pedido de emprego. É incrível, o desemprego hoje está se alastrando de uma forma muito alta. O Distrito Industrial de Socorro, por exemplo, está lá. Se quem for visitar, chega a dar pena. Me perguntaram essa semana qual é o nome do secretário de Indústria e Comércio. Ninguém sabe. Se perguntar para um cidadão comum, brasileiro, sergipano, perguntar quem é o secretário de Indústria e Comércio, ninguém sabe o nome, porque ninguém vê uma ação concreta para trazer um maior incentivo para o parque industrial, seja de Socorro, seja de Aracaju, investir nas pequenas empresas. Eu fico feliz, inclusive, de fazer parte da frente parlamentar das micro e pequenas empresas, a importância de gerar emprego e renda, da economia e o dinheiro acabar circulando no nosso estado, beneficiando, o turismo acabado, que pode gerar também emprego e renda. Quero saber onde que nós vamos parar desse jeito, gente. Que situação, o governo literalmente está hibernado. Hibernação total. Agora Iazaki dispensou uma turma, um turno lá em Socorro, e diz as más línguas que pode até fechar, de mais de 3 mil pessoas desempregadas. Então gostaria de parabenizar pela grandeza desse tema, e que o governo que chegou para resolver realmente faça a sua parte e não fique hibernado como está acontecendo. Obrigado, doutor Samuel, pela parte. O governo está hibernado, isso é verdade. Sua comparação foi perfeita. Para finalizar, claro, e não dava tempo de tratar aqui, e por isso que eu pedi o tempo do deputado Jorge. A partir das próximas semanas, nós iremos apresentar as soluções que nós já temos aqui para o estado de Sergipe. Soluções que deram certo em outros lugares e que aqui também vai dar certo, porque o sergipano é pior que ninguém. O sergipano não é pior que estado nenhum. A gente está pior que os outros estados porque o governo daqui é uma vergonha. Então nós estamos com um pacote grande de diminuição de impostos. Não vamos nunca ser a favor de aumento de impostos. Pelo contrário, eu vou tentar diminuir o que eu puder imposto aqui nesse estado, porque só faz arrebentar a vida do cidadão e gerar desaquecimento da economia e gerar desemprego. Nós já tocamos um projeto para zerar o ICMS do querosene de aviação através de uma progressão no aumento de voos. Nós vamos apresentar um projeto na próxima semana para o incentivo às micro e pequenas empresas através de desconto no ICMS para o fomento da geração de emprego, aonde gera, que é a micro e pequena empresa. Nós vamos apresentar o projeto de economia clusterizada, como funciona em Pernambuco, que é a economia através de polos, polo farmacoquímico, polo gesseiro, polo petroquímico. Vamos fazer aqui as coisas organizadas como tem que ser feitas. Como eu aprendi a fazer com quem fez e deu certo.
Vamos apresentar aqui também um pacote que nós já iniciamos um estudo com a FEComércio para que a gente possa revisar de maneira drástica o PSDI, que não funciona. Apresentaremos também, nos próximos meses, o pacote de incentivo ao turismo. O turismo em Sergipe é uma vergonha. A gente passa, eu vim de Salvador agora, essa semana, e vou agendar lá. A gente vem ali pela linha verde, as praias da Bahia, todas com investimentos privados, em condomínios, em hotéis, em pousadas, em restaurantes. Passou a divisa, acaba. Aí volta para Alagoas, investimento, hotel, pousada, condomínio, restaurante, bar. Sergipe, a gente é pior, eu pergunto, deputado Maria Mendonça, o sergipano é pior do que o baiano? Do que o alagoano? Nosso estado está no meio dos dois. Aí um consegue investir em turismo, o de cima consegue investir em turismo, são referências para o mundo, e a gente não. A gente é pior, é? Ou quem está no governo é que é pior? Aí sim, a gente tem dois governos de referência, o de Rui Costa na Bahia e o de Renan Filho em Alagoas, e o daqui em péssima referência. É isso que a gente tem que avaliar. Eu estou aqui como deputado, já realizei meu sonho. Ponto. Eu quero agora mudar, transformar. Muitos brincam com a agenda, deputado, de hoje. Ah, e a reeleição? Não estou nem aí para a reeleição. Já realizei, mas eu queria ser deputado, já sou. Eu quero agora fazer aqui em Sergipe que eu vi dando certo no Brasil. Eu quero recuperar as vidas dessas pessoas que estão perdidas. Eu quero recuperar o emprego para os jovens que estão desempregados, sendo jogados na criminalidade. Diferente desse grupo, eu não estou nem aí para a reeleição. Agora esse grupo está preocupado. Por isso que está arrebentando nosso povo. Senhor presidente, obrigado. Senhores deputados que ficaram até agora, agradeço do fundo de coração. Agradeço a todos que participaram daqui do debate, né, os funcionários da casa. É um tema muito importante, todo o público em geral, público de casa. Esse discurso vai estar inteiro em nosso YouTube. E eu peço que a gente faça a reflexão. Para onde a gente está indo? Para onde a gente está indo e onde a gente quer chegar? Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.